Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Mais uma vez, começando o vídeo aqui de hoje, pedindo perdão para vocês, pedindo desculpa. Como muitos de vocês já devem saber, eu estou fazendo uma viagem a trabalho, então estou tendo que gravar de alguns lugares inusitados, mas o importante é a notícia, o importante é a informação, e é isso que a gente vai trazer para vocês aqui no vídeo de hoje. Vamos falar muito aí sobre a grande vitória, goleada do Vasco ontem por 3-0 para cima do Melgar, né, com direito ali a golaço do Ryan, enfim, um primeiro tempo muito forte do Vasco e, consequentemente, uma classificação para os playoffs, né, da Copa Sul-Americana. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos falar também sobre a volta de Felipe Coutinho, que voltou muito bem na partida de ontem, vamos trazer novidades sobre a situação do volante Jair, que após o jogo de ontem deu um depoimento ali muito interessante, né, que chamou muita atenção em combinação com o Fernando Diniz, que também falou sobre a situação do Jair, né, após o jogo na coletiva de imprensa. A gente vai trazer para vocês entrevista aqui exclusiva com o zagueiro João Vitor e também a coletiva, né, entrevista com o nosso treinador Fernando Diniz. Então já aconselho você a assistir, né, o nosso vídeo até o final para não perder nenhum detalhe, nenhuma notícia. Peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele like no nosso vídeo e lembrar a galera que estiver precisando de uma grana, tá precisando de um dinheiro extra aí para entrar em contato com a empresa Mais Ágil, que eles ajudam você a sacar o seu FGTS de forma antecipada. O número é esse aqui na tela agora. Manda uma mensagem aí que em menos de 24 horas você consegue ter acesso a essa grana na sua conta bancária, beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre a vitória de ontem, né, cara? Uma vitória maiúscula, é uma vitória que o Vasco volta a jogar bem depois de 2 jogos ali sem boas atuações contra o Operário e também contra o Fluminense, né? E o Vasco domina, o primeiro tempo, faz um primeiro tempo intenso, de muita movimentação, criatividade, né? Poderia ter terminado o primeiro tempo ali facilmente com 5-0 no placar, mas conseguimos achar 3 gols, né? Um gol ali com 2 ou 3 minutos do primeiro tempo, numa jogadaça do Felipe Coutinho, que o Ryan finaliza aí muito bem, né? Mostrando que é um garoto que está evoluindo, está amadurecendo, está mostrando aí todo o potencial de futuro que ele vai ter. Na minha opinião, um garoto que vai chegar à seleção brasileira em algum momento aí, nos próximos 3 ou 4 anos e obviamente, aos poucos agora com o Fernando Diniz, cada vez mais vem ganhando espaço, né, e vem sendo muito importante, né, o jogador que mais finaliza do Vasco aí nas últimas 5 partidas. E depois, mais um gol ali de Paulo Henrique na temporada de 2025, ali numa jogadaça de linha de fundo pelo lado esquerdo de campo. Depois mais um gol de Pablo Verratti, né, o Pirata não cansa de fazer gol, é impressionante, né, cara, nosso atacante, nosso centroavante aí, artilheiro da região brasileira e da região sul-americana na temporada de 2025. E aí o Vasco fecha o primeiro tempo com 3-0 no placar, volta pro segundo tempo ali segurando um pouco mais a partida, né, dando aquela cautela ali no meio de campo e acaba terminando o jogo 3-0, né. No segundo tempo o Diniz mexe bastante na equipe, coloca o Garré, coloca ali Puma Rodrigues, coloca o Adson, e é importante, né, para dar rodagem, para esses jogadores também ganharem tempo de campo, né, tempo de bola ali, que é muito importante ali para você rodar o elenco e preservar jogadores. E com a vitória, o Vasco consegue a classificação, não direta para as oitavas de final, mas o Vasco pelo menos consegue passar ali para os playoffs, né. O que isso significa? O Vasco agora vai enfrentar um time que vem da Libertadores da América, né, um time ali que ficou na 3ª colocação da fase de grupos. A gente não sabe ainda qual será esse time, né, a gente vai ter que esperar na fase de grupos da Libertadores terminar nos próximos dias. Teremos um sorteio e aí já saberemos aí quem será o próximo adversário do Vasco aí nessa fase da competição sul-americana. Falar um pouquinho sobre Felipe Coutinho, né? Muita gente deixou passar despercebido ontem, mas cara, eu vou ser bem sincero e vou aqui ter que passar um pano pro Coutinho, porque pra mim Coutinho tá evoluindo, cara. Finalmente eu tô vendo um Coutinho ganhar ritmo de jogo, ganhar condicionamento físico, ser mais participativo. Eu sei que o adversário foi fraco, mas eu tô sentindo que o Coutinho aos poucos ele tá se soltando, né? Tá começando a mostrar potencial de ser aquele Coutinho, ou pelo menos perto do Coutinho que a gente imagina ser um grande jogador, um grande craque, de muitas assistências e muitos gols. Então, fiquei muito contente ontem com o retorno do Coutinho, né? Após a partida contra o Fluminense, que ele ficou afastado. Tomara que ele siga evoluindo, né? A tendência é que o Vasco renove o contrato do Coutinho aí por mais uma temporada. Então a gente quer ver muito ele feliz e dentro de campo, né, ajudando a equipe vascaína.
falar sobre outro jogador que ontem começou a partida como titular, que é o volante Jair. Jair, depois do jogo, foi perguntado sobre a situação dele, e o Jair foi categórico, ele falou: eu quero ficar, eu quero continuar, eu quero renovar meu contrato com o Vasco aí por mais 1 ou 2 anos. E aí depois o Fernando Diniz, na coletiva, como vocês vão ver aqui daqui a pouco, também foi perguntado sobre o Jair, e aí o Fernando Diniz acabou soltando: ó, o Jair quer ficar, a gente teve uma conversa com a diretoria, com o Pedrinho, com o Felipe, e parece que a diretoria acabou aceitando que o Jair continue. Então a tendência é que o Vasco não negocie mais o jogador e que o Jair possa voltar a brigar por posição também nos jogos do Campeonato Brasileiro. Eu fico feliz, cara, porque o Jair, pra mim, é um jogador importante, experiente, e que nas mãos do Fernando Diniz, eu acredito que tem tudo mesmo para dar certo, né? Tem tudo aí para ajudar nesse meio de campo do Vasco ali, enfim, em jogos ali de mais cadência, em jogos dentro de casa, eu acho que o Jair pode ser muito bem utilizado pelo Fernando Diniz. E temos mais uma notícia positiva aqui no nosso vídeo da manhã dessa quarta-feira, em relação ao transfer ban da FIFA. Ontem o Vasco conseguiu derrubar, né, suspendeu o transfer ban. O que significa, Mário? Qual o impacto disso para o Vasco agora? Agora não tem muito impacto, mas vai ter um impacto na próxima janela de transferências, porque na situação anterior o Vasco não poderia contratar jogadores, e agora com essa queda do transfer ban, o Vasco volta a ter a possibilidade de inscrever novos atletas, né, de contratar, trazer reforços na próxima janela de transferências. Lembrando que o Giuliano Bertolucci, que é o empresário do Fernando Diniz, parece que ele se comprometeu a ajudar o Vasco, né, a tentar ali trazer peças de reposição, né, jogadores que serão indicados pelo Fernando Diniz nessa próxima janela de transferência. Então, notícia muito boa aí, que traz um certo alívio para o torcedor vascaíno. E agora, vou deixar com vocês aqui 3 entrevistas. Uma com o Jair após o jogo, a outra com o João Vitor e a outra com o Fernando Diniz, nosso treinador, após a partida de ontem. Beleza, rapaziada? Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, pedir perdão que eu tô gravando esse vídeo aqui na rua, né? Mas o importante é a notícia. E agora, peço pra galera não esquecer de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e fiquem aí com as entrevistas dos nossos jogadores e do nosso treinador. Um abraço, tamo junto. Boa noite, professor Fernando Diniz, Jonathan Santos, canal VTV Esportes. Parabéns pela classificação. Além da avaliação da partida, gostaria de saber se o senhor pretende continuar utilizando o Jair na próxima lista dos relacionados, principalmente utilizando com o Tietê na volância. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu acho que a gente fez um jogo muito bom no primeiro tempo. E no segundo tempo, acho que a gente baixou o ritmo. Acho que um pouco por conta do cansaço e um pouco por ter relaxado mesmo. Porque não foi que foi cansando, já voltamos para o segundo tempo com uma postura um pouco mais lenta, que facilitava um pouco a marcação. Em relação ao Jair, eu pretendo dar sequência, a minha intenção a partir de agora é incorporá-lo definitivamente um jogador que eu gosto. Nunca liguei isso para ele, então, e outras vezes acho que ele tem desejo de ficar também. Então, na minha cabeça, eu acho que o Jair vai fazer parte normalmente de todas as competições a partir de agora. Boa noite, Diniz. Gustavo Ribeiro, do canal Mário Coelho Vasco. Hoje o Vasco sai de São Januário com um resultado muito positivo, uma vitória por 3-0, mas eu queria te perguntar a respeito do desempenho. Você sai de campo satisfeito com o desempenho da equipe? Você viu evolução em relação às últimas partidas? Não, acho que todo mundo viu evolução em relação ao último jogo e ao último jogo. A equipe jogou muito melhor no primeiro tempo, foi muito bom. A gente foi mais agudo, a gente também hoje soube se defender bem, é muito importante não tomar gol. Acho que o nosso técnico ofensivo, adversário perigoso, principalmente no jogo aéreo, e a gente, o Léo Jardim, fez defesa só de um chute de longe, esperando os dois chutes importantes no primeiro tempo, mas fora isso a gente teve muito mais chance de fazer o quarto e o quinto do que eles marcaram o primeiro. Então, gostei da atuação da equipe. Diniz, boa noite, seria tudo. Fala da sequência, tudo bem? São 5 jogos, né, agora no comando do Vasco, nessa segunda passagem. Você está mais satisfeito do que você enxerga problemas no time do Vasco? Qual a avaliação que você faz do seu trabalho até agora no comando do Vasco? Eu certamente estou mais satisfeito, assim, no fundo eu estou satisfeito, né? Mais satisfeito, menos satisfeito. Estou feliz de estar aqui no Vasco. Acho que a gente tem um elenco com bons jogadores que estavam performando abaixo do que eles podem. Acho que a torcida, eu acho que uma
vários desejos, uma missão aqui, pois é, conseguir conectar o mais rápido possível o time com a torcida, e a torcida ela joga bem, o Vasco joga bem sempre, está sempre aí, sempre incentivando, deu um show no Maracanã, e eu acredito que os jogadores, eles, 2 semanas que eu estou, assim, agora de uma maneira bem prática, desde o dia que eu cheguei, eu acho que os jogadores estão evoluindo, com muita vontade de trabalhar, e o futuro é promissor. Boa noite, Fernando Diniz. Mais uma vez, parabenizá-lo, né, pela vitória, pela classificação. Eu queria até continuar a pergunta do meu colega Jonathan, do BTB, a respeito do Jair, que hoje a gente vai de cima vendo o jogo na cabine, aí viu o Jair, eu acho que ele tem uma técnica mais refinada na volância do Vasco, apesar de ter uma característica um pouco mais lenta, mas é um jogador que deu uma contenção, ele jogou ali na contenção e deu até esfriou um pouco ali a defesa do Vasco, a bola diminuiu um pouco, apesar que do minuto 3 ao minuto 8 do segundo tempo, ele errou 3 bolas praticamente ali simultâneas, até você foi orientá-lo, foi falar com ele, inclusive 2 deu um contra-ataque e 1 o juiz marcou falta. Essa continuidade, de mantê-lo, né, em campo, ou relacionado, mas jogando, porque eu vejo que o Jair pode agregar muito. E com relação ao Garré, pela primeira vez eu vi, né, um treinador colocar o Garré na posição dele. Tirou o Coutinho cansado e você colocou o Garré. Então o Garré eu acho que já deu para notar que ele tem uma técnica também. É um jogador que procura buscar o jogo, cadenciar o jogo. Eu queria que você respondesse sobre o Garré e sobre o Jair, nessa situação do Jair, da contenção. Se ele melhorou um pouco ali o posicionamento da defesa, ele, Tietê, que deu um reforço maior. Desculpa pela pergunta longa, tá? Não, imagina. Pergunta muito boa, aliás. Eu vou começar pelo Garré. O Garré é um jogador que eu conheço muito pouco. E a gente que dá treino para todo mundo. Então, nos treinamentos, eu fui conhecendo, fui perguntando, vi alguns vídeos e fui me informando no CT das características do Garré. E conversei com ele um pouco também. E, principalmente nos últimos treinos, ele mostrou qualidade e me deu segurança para botar ele no jogo. Ele joga nessa posição, embora se ele jogasse como ponta, seria um ponta mais com a característica do Nuno um pouco do que do Ryan, seria um ponta que entraria para fazer com o Adson. Então ele pode jogar de 10, porque não tem uma grande diferença comigo, dependendo se quando joga o Adson, o Nuno e o Coutinho, se chegasse para ele no termo da construção. O jogador provavelmente ele vai entrar para ser mais homem de meio de campo. Então eu espero que ele continue evoluindo para ajudar o Vasco. Em relação ao Jair, é um jogador que eu gosto muito. Eu tentei levar o Jair já 2 vezes para as equipes que eu indiquei no São Paulo e indiquei no Fluminense. É um jogador que eu gosto, é um dos jogadores que eu mais conhecia, que eu não tinha trabalhado, porque eu joguei muitas vezes contra o Jair. Então o Hugo também tem feito partidas boas, o Matheus Carvalho, que é um jovem que praticamente não fez categoria de base, começou a jogar com 18 anos, é um jogador também que eu acredito muito no futuro. Depois que ele tiver mais informação, ganhar mais confiança, eu acho que o Vasco vai trazer muita alegria para o torcedor do Vasco também. Mas a gente está bem nessa posição. Tem o Paulinho que joga um pouquinho mais adiantado, mas tem um ótimo jogador do meio campo. Então eu fiquei muito contente com o Jair e também estou contente com o Hugo. Obrigado. Fernando, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Parabéns pela classificação importante. Eu gostaria de perguntar a respeito da categoria de base do Vasco. Você vem levando alguns jogadores e que pouco entram, como o Lloyd não entrou no jogo, hoje não foi relacionado por questão física, tudo bem, mas levou o Jean Davi, que não entrou com você ainda, jogadores que são relacionados, mas não têm oportunidade. Não vem levando alguns jogadores da base, que a torcida e até alguns jornalistas questionam, por exemplo, o GB, você disse que não vai falar sobre nomes, ok, mas alguns jogadores da base que poderiam talvez agregar mais do que os jogadores que vão para o jogo e não entram. Você falou que pretende estar de olho na base, queria que você, se pudesse explicar por que você opta por alguns jogadores, relacionar alguns jogadores que praticamente não são utilizados por você ou nem são utilizados ainda e ainda não deu oportunidade para algum jogador da base que poderia ajudar no segundo tempo, por exemplo. Obrigado. Obrigado pela pergunta, eu até entendo, mas para você fazer um questionamento para mim com 10 dias aqui, na categoria de base, acho que não tem muito sentido, sinceramente. Eu estou olhando, vi os jogos, a gente não tem nem tempo para treinar. Se o jogador não estava sendo utilizado, como é que eu vou pegar um jogador da base e botar para jogar de uma hora para outra sem eu conhecer o jogador? Aí vocês vão me questionar,
as más entrevistas coletivas passadas, o Thiago Garré, de outros jogadores, que eu não nem os que estão ali hoje, eu não conheço quase ninguém. Então, assim, seria meio incoerente pegar já de imediato outros jogadores da base, sem pelo menos tentar enxergar aquilo que o Vasco contratou. Eu tenho um olhar bastante positivo em relação à base minha carreira inteira. E eu estou de olho, assisti os 2 jogos do Vasco, como eu escrevi aqui, passaram na TV, tanto o jogo contra o primeiro jogo, esqueci agora, contra o Santos, o primeiro jogo ganhou aqui contra o Fortaleza, amanhã eu vou assistir de novo o jogo pela TV, e no final de semana também eu vou assistir também. Então, com o tempo, eu acho que não tiver essa parada, e eu tenho ideia de trazer algum jogador já para eu treinar, que eu não posso pegar um jogador de lá. Eu hoje pegar um jogador da base e não é a mesma coisa, você sabe que não é. A teoria de base é uma coisa que tem que ter muito cuidado para botar. Não é? O jogo que joga lá não é o mesmo jogo que joga aqui. E esses jogadores também já estavam aqui, algum deles, principalmente o GB, que estou falando agora especificamente, que é um jogador que eu sei que é muito talentoso, mas por algum motivo ele não ficou aqui, então eu tenho que respeitar um pouco o que aconteceu aqui. Mas eu tenho olhado e eu tenho ideia de trazer os jogadores ocultantes para treinarem comigo, porque eles treinando e performando no treinamento, eles vão disputar, inclusive, titularidade, qualquer um deles pode ser titular comigo. Então, assim, eu estou olhando e espero de fato que os jogadores da base, para mim, seja muito bom qualquer jogador para jogar jogador da base, quando eles conseguem performar. E a gente também tem que uma coisa para não botar o jogador e errar na hora de botar, o jogador não performar e depois a gente, em vez de ajudar, prejudicar. Essa parada para o Mundial, você acredita que vai ser? Eu acho que sim, eu não vou te prometer, obviamente que eu posso trazer aqui e não botar ninguém, e posso trazer e botar 4, 5, é uma coisa que eu preciso ver o que é melhor para o Vasco na hora, mas com certeza eu estou olhando e tenho gostado do que eu tenho visto. Obrigado. Olá, Diniz, boa noite, Danilo do Expresso 1923, parabéns pela classificação. Sobre o primeiro tempo, o Melgar assustou mais, vamos dizer, em chutes de fora da área, com ótimas defesas do Léo Jardim. Já no segundo tempo a gente viu uma certa, talvez um cansaço do Vasco através de Nuno, Piton, muitos erros ali na saída de bola, que é uma característica dos times que você treina. Como é que tem sido esse treinamento? Porque hoje eu senti, apesar da fragilidade do Melgar, umas bolas bobas, vamos dizer, displicentes, entregues pelo Vasco na entrada da nossa área que poderia causar problemas. E no segundo ponto, sobre o Maurício Lemos, está no banco, como é que ele está fisicamente? Eu sei que ele foi contratado até vindo para ser um titular e ao mesmo tempo a gente está vendo a dupla João Vitor e Luiz Gustavo muito bem da base e também o Lucas Freitas. Quer saber como é que está o Maurício Lemos nesse treinamento contigo? Obrigado. Eu tenho gostado muito do Maurício nos treinamentos, inclusive ele jogaria ele ou o Lucas Freitas. O Lucas também foi contratado inicialmente para jogar, que é um jogador que joga no pré-canhoto, como o Luiz Gustavo, que tem uma certa facilidade. E o Maurício também é um ótimo jogador que pode jogar a qualquer momento. Eu tinha dúvida até de quem era, jogando os dois treinaram ontem. Eu gosto, eu conhecia pouco o Lemos também, que ele veio jogar no Atlético, mas não foi assim um titular absoluto. Mas é um jogador que nos treinamentos eu tenho gostado muito. Em relação a no segundo tempo, os vacilos, eu concordo com você, acho que ficou um jogo muito mais lento do que devia lá atrás. Mas eu não atribuo só ao cansaço, acho que tem um pouco do cansaço. A gente teve 2 dias só, o jogo do Fluminense para cá, que é um jogo desgastante. E no fundo é um acumulado, se vocês repararem, eu não tenho mexido quase na estrutura do time. Então é um time que é jogado sequencialmente, os mesmos jogadores. Então o cansaço ele viria, mas eu acho que além do cansaço teve um pouco, se a gente tivesse o jogo empatado, ou estivesse perdendo, esses erros acontecido, eles não teriam acontecido da maneira que aconteceu, pelo menos naquela quantidade não. Então a gente tem uma coisa a se corrigir. Ao mesmo tempo, conforme a gente vai jogando e treinando, a gente consegue, na minha cabeça, performar melhor nessa questão da saída. Ter mais agilidade, cometer menos erros. Valinites aqui, é o CEO do canal Corinthians em Foco, parabéns pela classificação. Você tem priorizado principalmente um mesmo time, não tem mudado tanto na estrutura. E eu queria que você explicasse, ao meu ver, na opinião que eu tenho, é que quando o Vasco no segundo tempo não consegue manter o mesmo nível. Evidentemente que é complicado também, se tratando de Coutinho, Ryan, que desde que você começou a comandar tem jogado muito bem, o próprio Nuno. Mas até que ponto você atribui que esses jogadores não conseguem performar tanto, principalmente hoje, por exemplo, estava 3-0,
O que faltou para fazer o quarto? E assim, é falta de confiança, ritmo de jogo, principalmente se tratando do Adson, que é um jogador que ano passado vinha como titular, teve uma lesão importante, voltou e ainda não conseguiu entregar aquilo que a gente espera, até mesmo o próprio Garré, que ganhou a primeira oportunidade. Queria que você analisasse quanto a isso. Falta ritmo ou é confiança ou algo do tipo? Obrigado. Eu acho que pode faltar um pouco das duas coisas. E hoje também, assim, a gente não, na realidade, a gente teve pelo menos 3 ou 4 chances muito claras para fazer pelo menos um ou 2 gols no segundo tempo. E, assim, no futebol a gente quase conta a história de trás para frente. Então, se fosse 5-0, a gente quer o tom das perguntas mudaria, mas o jogo não teria mudado. A gente não teria jogado muito melhor. A gente jogou bem o primeiro tempo, melhor que o segundo. A gente teve chance, teve um gol sem goleiro, que a gente perdeu. Só que o Flamengo teve umas 4 chances claras. A gente poderia ter feito, mas no marido da tua pergunta, eu acho que falta um pouco do Adson. Ele teve uma lesão muito importante. Às vezes ele sente um pouco de dor ainda, que pelo que eu apurei, está melhorando essa questão da dor. Então o jogador a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tanto na análise quanto assim, na maneira como a gente vai treinando e colocando nos jogos. E o Garré, ele jogou a primeira vez que eu vi jogar foi hoje. O Alex Teixeira também entrou com bastante mobilidade. E é isso. Então é uma questão, eu acho também que você ganha um pouco de frescor, de mais vitalidade com a entrada dos jogadores, mas você perde um pouco de tática. Então assim, é normal. Eu acho que em algum momento a gente vai, esse pessoal que não está jogando nessa parada, eu acho que vai conseguir ficar mais nivelado, a compreensão daquilo que eu quero da parte tática também, que eu acho que vai ajudar. Boa noite, Fernando. Aqui, Lucas Pecins, Sport Mix TV. Parabéns pela vitória de hoje. Na sua estreia, você disse que foi a melhor estreia da sua carreira na partida contra o Lanús. Eu queria saber o que você tem observado de melhora contra essa estreia, se hoje você enxerga que o Vasco joga um futebol mais próximo daquilo que você mais gosta. E outra coisa, você dá uma confiança de saída de bola, que é uma característica muito grande sua. Eu queria saber se essa característica, essa confiança que os jogadores adquirem, é mais pela sua forma de jogar ou então é pelo trabalho emocional que você fala bastante? Eu acho que a forma de jogar e o trabalho emocional eles estão meio que implicados. É uma maneira que eu trabalho. Eu acho que eles vão ganhando confiança nos treinamentos. É importante ter os jogos. É importante, por exemplo, ter um jogo igual do Fluminense, que a gente teve dificuldade para ser jogando, teve uma pressão mais encaixada. A gente podia ter jogado melhor, os jogadores ficam com receio de fazer, e isso é parte do processo pedagógico. Então, você vai, depois que você consegue aplicar no treino, um grau de dificuldade alto, e no jogo, o Maracanã cheio, o mundo inteiro assistindo, o jogador às vezes trava um pouco, mas conforme você vai treinando, e o jogo é o maior treino, ele vai jogando, você vai vendo, passando vídeo, que aquilo dá para ser feito, os jogadores vão ganhando mais confiança. Outra pergunta que eu esqueci que você perguntou. Qual o nível de melhora que você enxerga além da sua estreia contra o Lanús, que você falou que é a melhor estreia da sua carreira? Não, o time está melhorando. Inclusive, quando você pega uma foto macro, eu acho que está melhorando. O jogo do Fluminense, o futebol como a vida, ele não é uma coisa linear. O time não vai fazer isso assim. O time vai fazer isso, vai cair um pouquinho, vai melhorar. O importante é no longo do tempo o time sair daqui e subir. Então, eu acho que contra o Fortaleza até agora foi o ponto máximo do time, aí contra o Operário baixou um pouco, contra o Fluminense, principalmente o segundo tempo baixou mais um pouquinho e hoje subiu. Então assim, a gente está andando para frente e o time, a tendência, eu sou muito otimista em relação ao futuro do time. Boa noite, Diniz, Sérgio, do podcast Motivo, parabéns. Eu gostaria de falar do Ryan, que com você, sob o seu comando, teve uma crescente monstruosa, vamos dizer assim. A torcida criticava muito e hoje saiu aplaudido, a torcida gritando o nome dele. Gostaria de perguntar o seguinte: você chama muito por ele em campo de ficar observando muito. Você está preparado de perder o Ryan na próxima janela? O Ryan, comigo aqui, pelo menos daquilo que eu faço, ele é imperdível na próxima janela. Para mim, o vender o Ryan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. E ele vai ser muito importante. Você não contrata o Ryan. Esse é um que claramente para mim estava jogando muito abaixo daquilo que ele pode render. Esse Ryan, isso para mim é só um início. Do que eu sinto e da conexão que eu tive com ele muito rápido,
o Ryan vai ser um jogador que vai deixar muito saudade no Vasco, ele sair daqui, mas não é agora. Acho que ele não deve sair, não pode sair. Acho que a gente tem que arrumar outras alternativas, eu já falei com o pessoal. Ele é um jogador meio que insubstituível. Poucos times têm o Ryan. Esse Ryan que eu imagino que vocês estão começando a ver diferente agora. Aquele outro Ryan, ele jogava muito abaixo daquilo que ele poderia. Ele é um jogador que eu conto muito aqui, faz parte muito daquilo que eu projeto para o Vasco, no futuro próximo. Professor, boa noite, Eduardo Alves da Vaga do Brasil. Ainda sobre o Ryan, eu queria saber se o seu trabalho com ele, como é que ele tem sido, se é mais focado em passar informações para ele, ou de repente um trabalho psicológico. Você falou um pouco sobre essa importância dele para o time, como é que você tem tido essa conversa pós-jogo com ele? A gente percebe ele muito entusiasmado no campo e nas entrevistas pós-jogo também. Eu trabalho meio que diário, é uma coisa que eu faço a vida inteira. Eu tive uma aproximação muito fácil com a química, muito fácil. Eu vejo que ele tem tudo, de fato, para decolar. Então eu tenho uma entrada muito fácil com ele, eu estimulo muito o treino, estimulo muito o jogo, pego uma ideia, do carinho, mas é uma relação muito próxima, parece que eu já conheci o Ryan há muito tempo. Diniz, boa noite, Link Herbione, canal A Hora do Vasco, parabéns pela vitória. Você fez uma rotatividade durante o jogo, agora no segundo tempo, muito pela questão física, e a gente percebeu que algumas peças saíram por isso. Só que uma coisa que me chamou a atenção foi a permanência do Pablo Verratti. Eu queria que você explicasse o porquê o Pablo Verratti, mesmo tendo 36 anos de idade, não foi substituído nessa ideia de rotatividade por questão física, e se no elenco você encontra uma saída para quando ele faltar, se for o caso. E se não, se o mercado do meio do ano vai fazer diferença nisso. O mercado pode ser, mas acho que o Alex Teixeira pode jogar livre com 9 com mais mobilidade. O Ryan pode jogar na posição para ele, seria um 9 aí com muito mais mobilidade, seria um 9 mais ou menos como joga hoje dele no PSG. Então assim, não é uma coisa que eu estou extremamente preocupado. O fato dele permanecer no campo, aconteceu uma coisa muito parecida com o campo no Fluminense. Dificilmente saía, dificilmente tirava ele do jogo. Também é uma questão de conexão. Tem 36, eu não sou um cara que me baseio muito pelo GPS, pela idade. Eu sou mais de sentir do que de medir. E costumo acertar muito mais do que errar nessa questão. Então, eu perguntei pro Verratti como ele estava, ele falou, eu vou precisar, pode deixar que eu fico. Então, acho que tinha outros jogadores mais cansados. Obviamente que vai ter um jogo ou outro que eu vou optar por tirar para descansar. Tinha 5 trocas para fazer, mas no jeito que estava o ambiente do jogo, se eu pudesse, eu tiraria, se tivesse uma sexta troca, eu teria tirado o Verratti, mas o Paulo Henrique estava já meio que no limite. Todos aqueles jogadores que saem hoje, saíram, se não todos, a maioria, por conta de cansaço. Gente, tudo bem? Bruno Brito, do GE. Eu queria te perguntar sobre o Felipe Coutinho. Ele foi desfalque no último jogo e o Vasco acabou sentindo muita falta dele, né? E hoje, assim, talvez, lógico, não foi a partida mais brilhante dele, mas mesmo assim ele consegue participar dos 2 primeiros gols do Vasco com simples toques, né? 2 passes que parecem simples, mas não são. Eu queria que você falasse um pouco de como ele facilita assim, o seu estilo de jogo e a chegada do Vasco ao ataque dele com ele. Eu já trabalhei uma vez, é um presente para mim, trabalhar com o Coutinho. Eu acho que também é outro jogador que tem genialidade. Eu acho que o Coutinho teve uma carreira brilhante, na minha opinião, deveria ter sido mais brilhante. É um jogador muito raro, então poder contar com ele, para a gente facilita muita coisa. Eu acho também que ele está... É outro também, assim como, né, engraçado isso, que são 2 jogadores de idades completamente diferentes, mas são 2 jogadores que eu tive uma conexão muito rápida. Então o Coutinho, eu acho que ele também vai entregar muita coisa boa para o torcedor do Vasco. Boa noite, Vitor Seta, do Jornal o Globo. Eu queria te perguntar de novo sobre o Verratti. Eu notei, acho que os amigos também notaram que ele está participando muito mais da construção. Hoje fez um gol fazendo um movimento ali de facão, recebendo bola em profundidade. Eu queria te perguntar se esse tipo de movimento, esse tipo de participação do Verratti é uma instrução sua ou é uma questão natural de se adaptando ali no estilo de jogo? Eu acho que tem um pouco de adaptação ao treino mais, né? E dá uma instrução clara, conforme o time vai se moldando nos treinamentos e nos jogos, ele vai percebendo os espaços e obviamente a gente está utilizando isso também, da instrução, combinação dessas coisas. Ele fez um gol, ia ter feito outro de facão também, não vai fazer mais um gol de
desempenho do que estava fazendo antes. Acho, já começou, mas não vai fazer só de cabeça. A última, Diniz aqui atrás, Matheus Guimarães do Lance, parabéns pela classificação. Diniz, eu queria que você atualizasse para a gente a situação do país, no jogo contra o Bragantino, que já vai estar disponível realmente para ser relacionado. E também, voltando um pouquinho na questão do Jair, o Moura também não joga no sábado por conta da suspensão desse cartão amarelo. E aí imagino que seja um quebra-cabeça ali, que você vai ter um pouco de dor de cabeça para montar. Já que o Jair jogou hoje, mas tem essa questão envolvendo o 7º jogo dele, ele não pode ser transferido para outro clube, caso seja um desejo do Vasco. O Jair também não vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, e aí você tem como opções Forza, Matheus Cocão, enfim, como é que você avalia essa questão do Jair? Então, o do Bahia, a gente está monitorando, ele está bastante tempo sem jogar e ele ainda sente um pouco de dor no joelho. Então, se ele reunir condições até sábado, obviamente, ele vai tentar aproveitar, mas não sei se vai ser possível. Em relação ao Jair, isso é uma coisa que ele, talvez esse cenário mude, porque o Vasco nunca falou assim, nós precisamos tirar o Jair daqui. Foi isso que aconteceu. Tinha 6 jogos, aí eu cheguei, eu falei que eu tinha interesse em utilizar, porque eu gosto do jogador, sempre gostei. O Jair também tem que identificar, ele tem uma questão salarial, porque o salário, ele ganha, conquistou um salário alto para os padrões do Vasco, mas é uma coisa que a gente está se acertando. É um jogador que eu gosto, então não é uma coisa que o Vasco quer arrancar o Jair daqui, não é isso que acontece. Eu acho que está entrando assim no consenso. O desejo do Jair, o desejo meu, nem o desejo da diretoria para o Jair ficar. Obrigado, Fernando Diniz. Um pouquinho a coletiva de apresentação do Fernando Diniz, ele falou que você era indispensável para o que ele pensa para a equipe. Queria saber como você recebeu isso e como você tem trabalhado junto com ele, como tem sido esse primeiro contato. Hoje ele completou 5 jogos no comando do Vasco. Queria saber de você como está sendo essa adaptação. Como eu falei ali atrás, para mim é uma honra trabalhar com ele, sempre tive esse sonho e estou muito feliz de estar trabalhando com o Diniz. É um cara que nos cobra bastante nos jogos, nos treinos. Falei ali atrás também que a mesma energia que ele tem aqui nos jogos é nos treinamentos, e isso é somente para a gente melhorar. Acho que como time a gente pode evoluir muito, cada um individualmente também pode render mais. Acho que hoje a gente fez, falando do jogo hoje, acho que a gente fez um grande primeiro tempo. No início do segundo a gente sofreu um pouco, mas soubemos sofrer junto, é isso. Em todos os jogos, em todos os lugares que eu passei, é importante saber sofrer junto para não tomar gol. E hoje eu acho que a gente fez isso muito bem. E a gente sai daqui com a classificação para os playoffs, que para a gente era muito importante, era o nosso objetivo classificar. A importância de poder não só ganhar esse jogo, mas ver o torcedor fazendo festa, o torcedor gritando seu nome, gritando seremos campeões, numa atuação em que o time realmente se impôs e conseguiu uma vitória até certo ponto tranquila. A gente não gosta muito de falar tranquila, porque futebol é futebol. Mas em todo caso, uma vitória com imponência. Para você, o quanto é importante, até no aspecto emocional, ter o do grupo, ter esse respaldo da torcida e uma atuação feliz como essa também. Não, é muito, muito importante. Eu sempre falo que a torcida do Vasco é única e quando a gente está jogando bem, impondo o jogo, eles embarcam com a gente e isso faz a diferença para a gente no campo. Então hoje a gente sai muito feliz, todos os jogadores que a gente se entregou ao máximo. Eu acho que é isso, cada jogo vai nos dando confiança, a gente vai aprendendo e conseguindo implementar o que o professor nos pede. Então, hoje foi um jogo muito importante para isso, para dar seguimento. Claro que a gente com os pés no chão. Final de semana já tem um jogo muito importante. E é isso, seguir trabalhando para almejar coisas grandes aqui. Coutinho, Carlo Ancelotti ontem fez a sua primeira convocação pela seleção brasileira. É um treinador que você já enfrentou no seu tempo de livre na Europa. Inclusive, quando ele treinava o Everton chegou a ter um interesse pela sua contratação. Eu queria saber como é que você enxerga esse novo treinador da seleção e as suas expectativas para essas próximas listas, uma volta à seleção brasileira. O que você pode falar sobre isso? Eu acho que é um grandíssimo treinador, tem tudo para fazer um excelente trabalho. Agora,
essa pergunta que você fez sobre volta, eu não estou preocupado com isso. Minha preocupação é estar aqui jogando bem, ajudando ao Vasco junto com meus companheiros a ganhar os jogos. Isso para mim, no momento, é o mais importante. Então, seguir trabalhando aqui firme para as coisas acontecerem aqui no Vasco. Essa é a minha única preocupação. Renovação, você está ansioso, está querendo permanecer? Como está essa situação, já que seu empréstimo está próximo aí de terminar, né, cara? O que você espera acontecer aí nos próximos dias? Bom, sobre isso eu não estou nem um pouco preocupado. Como eu falei na outra pergunta, minha preocupação é nesses jogos aqui que eu estou aqui, dar o meu máximo, jogar bem, aprender com o treinador, aprender as ideias dele, evoluir junto com o time. Então, essa é a minha única preocupação. Hoje estou muito feliz com a vitória, do jeito que foi. E a gente espera seguir assim nesse caminho, dando a vida para final de semana fazer uma ótima partida e como grupo a gente merecer a vitória de novo. Boa noite, parabéns pela vitória, classificação. Quero saber de você agora, né? Passamos aí para mais uma possibilidade de passar para as oitavas. Como que tem que ser o desempenho do time aí a partir de agora também, tanto no Brasileiro quanto nas outras competições? O empenho tem que ser o mesmo do primeiro tempo, o mesmo do Fortaleza. Acho que a gente fez alguns jogos contra o Operário, todo respeito à equipe deles, abaixo, contra o Fluminense também um pouco abaixo. A gente tem que pegar esses dois jogos como exemplo, Fortaleza e hoje, e fazer jogos daqui para frente desse mesmo nível. Para você, a importância de conseguir ganhar essa partida hoje, não só o placar dilatado, mas o torcedor sai feliz, gritando olé, gritando seremos campeões. Já fazia tempo que o Vasco não virava o primeiro tempo ganhando de um placar tão dilatado e conseguiu, poderia até ter vencido por mais. Quanto que isso motiva o elenco no sentido de voltar para uma Copa Sul-Americana, agora numa repescagem, enfim, continuar a disputa, mas manter vivo esse sonho e manter também a motivação em alta para os últimos desafios antes da parada da Copa do Mundo de Clubes? Então, esse sonho não só está vivo neles, como está em nós. Ano passado a gente fez uma campanha boa, chegamos na semifinal, poderíamos ter ganhado a semifinal e ido para a final. Infelizmente o Hulk acertou um belo chute e nos eliminou. Esse ano acho também que fizemos alguns jogos que não condiz com o perfil do grupo, principalmente quando a gente perdeu de 4-1. Acho que agora a gente tem que pegar os pontos positivos e continuar implementando isso nos jogos, e os pontos negativos corrigir o mais rápido possível para que a gente não sofra nos jogos. João Vitor, hoje você fez dupla de zaga ao lado de Lucas Freitas. Você vinha jogando anteriormente com o Luiz Gustavo. Eu queria saber como é que você se sentiu voltando a atuar ao lado do Lucas Freitas, que fazia tempo que isso não acontecia, e qual que é a diferença e as semelhanças entre Luiz Gustavo e Lucas Freitas quando você faz a dupla junto com eles? Então, todos os zagueiros ali têm muita qualidade, né? O Lucas vinha jogando, sofreu uma lesão e ficou fora dos jogos. O Luiz assumiu, também foi muito bem. Acho que foi mais opção técnica, todo mundo está habilitado para jogar, todo mundo tem muita qualidade e quem entrar vai dar conta do recado. João, muito se fala também da vitória, mas uma das principais características foi não sofrer gols hoje. Isso é uma cobrança do Diniz para vocês? Não só do Diniz, muito nossa também. Sofrer gol nunca é bom, né? A gente acaba ficando frustrado, acaba ficando desmotivado de alguma maneira, mas infelizmente sofrer gol também faz parte. A gente tenta evitar ao máximo que isso aconteça e hoje a gente pôde ser feliz e conseguimos ganhar um placar elástico e sem sofrer nenhum tipo de gol. Valeu.